Nesta sessão, iremos ver a dimensão da escola enquanto palco de diferenciação e segregação social e, portanto, enquanto veiculadora de aprendizagens de risco. Como vimos em momento anterior, existe um amplo espaço social global que integra três classes sociais, a classe alta, média e baixa, divididas elas, as três também, por sua vez, em três escalões, alto, médio e baixo. O espaço social escolar é apenas um correlato do espaço social global. Portanto, existe uma transferência de alunos correspondentes ao espaço social global, como podem ver na apresentação em PowerPoint, com representatividade dentro da escola. Até aos anos 60 na Europa, fundamentalmente a escola tinha a representatividade das três classes, mas da classe baixa apenas havia praticamente alunos do escalão baixo-alto. O que significa, na prática, tendo em conta o modelo que vimos na sessão 2, que os chamados escalões baixo-médio e baixo-baixo da classe baixa não estavam presentes na escola. A partir dos anos 60 na Europa e a partir de 1974 em Portugal, depois da Revolução de 25 de Abril, os escalões baixo-médio e baixo-baixo passaram a estar também representados na escola. É uma situação ideal, uma vez que o ensino, no limite, em termos daquilo que são os ideais democráticos, deve ser para todos, mas na prática isso traz à escola questões novas. Grande parte dos problemas que têm a ver com as questões de integração social de grupos, de minorias e tudo aquilo que são as culturas das periferias urbanas, são trazidos esses problemas para dentro da escola e isso tem um reflexo negativo em termos daquilo que é a estratégia pedagógica dos professores. As escolas superiores de educação, que herdaram aquilo que era a tradição das antigas escolas de magistério primário, formam e permitem educar em termos daquilo que é a chamada escolarização formal. Mas cada vez mais se verifica que para os escalões baixos da classe baixa, os tais médio-médio e médio-baixo, o que acontece é que o modelo tradicional de formação de professores é insuficiente. Porque esse modelo é um modelo médio de abordagem das questões educativas e grande parte daquilo que são os problemas sociais que dão origem à existência de abandono, violência em meio escolar, desde logo o bullying e outro tipo de problemas dessa natureza que configuram comportamentos de risco dentro do espaço escolar, muitos dos professores não estão preparados para esse tipo de intervenção. A educação social, o serviço social e a assistência social visam exatamente dar resposta dentro das escolas, como uma figura profissional que está em crescente implantação dentro do espaço escolar. A figura do educador social dentro das escolas visa dar resposta exatamente a esta necessidade de mediação entre aquilo que era o antigo espaço da educação formal, virada fundamentalmente para a classe média e alta, e aquilo que é a nova escola, composta por um público mais alargado, na acessão bernsteiniana, por corresponder exatamente a estes novos públicos da baixa média e baixa baixa, tradicionalmente excluídos. Estes públicos trazem, como se disse, para dentro da sala de aula grande parte dos problemas dos contextos sociais de origem, da sua socialização primária, e por consequência tornam bastante mais difícil a ação pedagógica do professor. Novas estratégias de inclusão social e outro tipo de abordagens para estes públicos excluídos das condições mínimas de sobrevivência social têm de ser tentadas. Em termos de resultados, numa abordagem estatística, temos o slide que nos apresenta a distribuição tendencial de resultados, anexo também em PowerPoint, onde podemos ver que, de certa forma, o aluno médio da escola corresponde aos escalões baixo-alto, médio-baixo, médio-médio, médio-alto e alto-baixo da classe alta. Isto significa que nos extremos, quer para a classe baixa, quer para a classe alta, as notas dos alunos e, em geral, aquilo que é a adesão às normas escolares e à sua cultura, regridem, conseguindo-se resultados tendencialmente mais baixos. Vejamos porquê. O aluno da classe média é fácil de perceber por que motivo está mais facilmente integrado na escola. De certa forma, ele é aquilo que alguns autores designam por o cliente ideal da escola.
porque por o nível de formação dos pais e pela respectiva cultura do contexto de socialização primária, aquilo que é o modelo de escolarização, aquilo que é o modelo de socialização secundária proposto na escola, é essencialmente consentâneo daquilo que é pedido em termos de processo de formação na cultura familiar. Ora, é isso que não acontece nem na classe alta nem na classe baixa. Na classe baixa, porque os valores, em termos da aquisição de normas fundamentais para funcionar dentro da escola, não estão garantidos. Os valores das classes baixas são essencialmente contraculturais face aos da escola. Venda de droga, comportamentos delinquentes, roubo, prostituição, etc., são práticas habituais nos contextos de socialização primária destes jovens. Essas práticas, essas abordagens, essas formas de vida são necessariamente transportadas para dentro da escola, embora, evidentemente, filtradas através dos mecanismos de autoridade que esta prevê. Já ao nível da classe alta, os comportamentos desviantes estão essencialmente associados ao risco pelo excesso. O excesso de poder e o excesso de recursos financeiros conduz muitas vezes a uma certa arrogância destes alunos face ao professor, e essa arrogância é muitas vezes suportada pela cultura familiar, que tende a dar mais força ao aluno do que ao professor, desautorizando-o frequentemente. Este tipo de situações prefiguram um outro tipo de risco dentro da escola, que é o risco pela impossibilidade do modelo educativo conseguir travar estes alunos de práticas que são práticas de risco das classes altas, que veremos em momento ulterior. Na prática, podemos dizer que existe uma efetiva vantagem tendencial para os alunos cujo habitus é mais homólogo da escola, tal como tínhamos visto na sessão de outros. Essa homologia existe ao nível dos programas. Se analisarmos bem, os programas que são veiculados na escola são fundamentalmente programas para as classes médias. Não estão previstos nos manuais escolares, nem nos programas das disciplinas, abordar profissões como a profissão de pescador, agricultor, etc. Por consequência, aquilo que é ensinado na escola, aquilo que é o chamado discurso legítimo na acessão de Bernstein, 85-96, tem a ver fundamentalmente com a matemática, as ciências, o ensino do português, a história, que são aquilo que são os conhecimentos considerados legítimos e úteis para as profissões que dominam na sociedade, ou seja, aquelas que são a partir da classe média para cima. O facto dos conhecimentos associados às profissões mais baixas da sociedade não estarem representados no texto legítimo da escola introduz logo à partida uma diferença face aos alunos cujos respectivos valores estão na escola e, portanto, alunos das classes baixas que não veem o seu ideário, que não veem as profissões dos pais refletidas dentro daquilo que se ensina na escola, estão em clara desvantagem face aos colegas. Bernstein, por outro lado, reforça esta situação referindo-se ao currículo oculto. Currículo oculto corresponde, portanto, a todo o conjunto de aprendizagens e de saberes que o aluno adquire ao longo da sua socialização primária, conceito que vimos na primeira sessão, e que é um capital de informação útil que o aluno das classes baixas não tem, fundamentalmente por duas razões. O nível de linguagem utilizado na escola é um nível de linguagem culto, que corresponde ao chamado código elaborado de Bernstein, enquanto em casa o nível coloquial com os pais, com os amigos, com os familiares, é um nível de linguagem lexicalmente baixo, com um vocabulário pobre, que corresponde ao chamado currículo, ao chamado código restrito. O aluno do código restrito, neste sentido, face à escola, apresenta uma tripla desvantagem. No momento da percepção do texto legítimo, portanto, da explicação do professor, e depois, quer no momento da veiculação oral dessa informação, a participação do aluno, quer no momento da escrita, ou participação escrita. Esta tripla desvantagem do aluno é mais um fator desmotivador. Daí as elevadas taxas de abandono, absentismo escolar e violência em meio escolar, essencialmente associada aos alunos das classes mais baixas dentro da escola. As carências afetivas que existem ao nível dos alunos das classes mais baixas, muitas vezes, são as responsáveis não só por este abandono, mas também por as situações de bullying que se verificam crescentemente nas nossas escolas e pelo tráfico de droga e por outro tipo de problemas.
A escola tradicional, a educação formal, não tem até aqui tido resposta para isto. O trabalho intercultural, as equipas multidisciplinares que trabalham na área do terreno com a educação social, com técnicos de saúde pública e com professores, têm conseguido alguns resultados positivos para conseguir infletir esta tendência de aumento da delinquência dentro do meio escolar. Em termos de uma breve resenha histórica, podemos dizer que estas questões ligadas aos problemas dentro da escola teve uma evolução que fundamentalmente se situa ao nível dos anos 50 até os anos 80, em termos de problemas, de respostas inicialmente propostas para dar uma possível solução a estes fatores de clara desvantagem dos alunos mais problemáticos em contexto escolar. Uma das abordagens foi a chamada metodologia do processo-produto. A metodologia do processo-produto prevê exatamente que se procure identificar nos grupos mais problemáticos da população aquilo que seriam as suas aprendizagens, os seus modos de aprender no contexto cultural, procurando importar para a sala de aula essas aprendizagens para que esses alunos sintam, por via do currículo que lhes é veiculado, que a sua cultura familiar, que a sua história de vida, etc., é valorizada no contexto da escola. No momento seguinte, ao longo dos anos 80 90, começa-se a problematizar não só esses aspectos, mas também a estratégia do professor. Ou seja, em que medida os professores podem infletir esta tendência através daquilo que é a sua ação pedagógica. Portanto, o que se fundamentalmente defende é que o professor procure ir mais ao encontro dos alunos mais desfavorecidos, numa educação que se pretende para todos, procurando identificar, através de uma cartografia sociológica, aquilo que são os públicos que têm à sua frente, dando uma aula que não é uniforme, é uma aula multiforme, diferentes linguagens para diferentes públicos. Neste sentido, entra também a ótica da eficácia proposta por Georges Pelosi, que é um autor francês que nos diz que, fundamentalmente, é ao nível relacional que se deve construir um novo sucesso na pós-modernidade educativa. Não mais transmitir apenas conceitos, mas estar preocupado com as condições pedagógicas que os alunos efetivamente têm para poder aceder à informação. O professor, nesse sentido, mais do que ter uma formação rígida e unidirecional, deve ter uma aprendizagem de práticas flexíveis que vão ao encontro dos diferentes públicos, das diferentes linguagens, procurando desenvolver um nível relacional o mais imparcial possível. É também aquilo que na área das ciências foi tentado nos trabalhos da Ana Maria Moraes e da sua equipa e que é conhecido entre nós como as práticas pedagógicas diferenciais, estudos sociológicos de sala de aula no ensino das ciências. Em termos da análise no Brasil, o grande trabalho que foi feito por Paulo Freire merece aqui destaque. Referenciamos desde logo os trabalhos de 75, com a pedagogia do oprimido, de 97, a professora Cintia Não, e de 2000, a pedagogia da autonomia. Estas obras, que são fundamentais em literatura portuguesa e fizeram de Paulo Freire o maior pedagogo em língua portuguesa, desde logo defendem a ideia da dialogicidade. Mais do que um currículo fechado, o novo currículo deve ser aberto e permitir integrar aquilo que ele chama a dialogicidade, com um currículo com contributos de todos. Para conseguir um tal currículo com contributos de todos, há que apoiar-se nas chamadas ideias-chave e nos temas geradores. São aqueles que são válidos num contexto educativo e não noutro. Deve ao mesmo tempo procurar-se ir contra a chamada concepção bancária do saber. Mais do que aprender para o momento, é importante que a aprendizagem seja um efetivo gosto museológico, um verdadeiro gosto pelo saber. Estas são as bases fundamentais para uma interculturalidade. Uma educação em que todos estão representados e em que a educação pretende dar resposta, na medida daquilo em que o contexto escolar pode ser uma solução, para muitas das carências do contexto social de origem dos alunos mais problemáticos. Só desta forma se podendo dar resposta àquilo que são os comportamentos de risco dentro do meio escolar. Muito obrigado por esta sessão.